E os nossos pacientes precisam dos tratamentos, né? Só que a gente tem que saber oferecer. E eu quis falar com vocês sobre isso para introduzir, eu falar sobre um procedimento, por isso a gente chamou só quem atende odontopediatria aqui, que é o Cárie Zero. O Cárie Zero é um programa da Dental Kids exclusivo, é um programa de prevenção de doenças bucais. Tá? Então eu acredito que todos aqui conhecem, é um programa mensal de prevenção de doenças bucais, certo? Eu fiz um roteiro, olha só, então como é que tem que ser uma consulta para gerar valor? Ela tem que ter um roteiro, certo? Eu vou disponibilizar esse roteiro para vocês. Por que, Carla, um roteiro? Porque eu preciso ativar aqui o emocional do meu paciente. Se eu não sei fazer isso instintivamente, eu preciso de alguma coisa para me guiar, certo? Então, o que eu coloquei aqui? Olha só. Primeiro, o que é o Cárie Zero? Né? O que é? É um programa mensal de prevenção de doenças bucais, que tem uma duração de 12 meses, certo? As pessoas tomam decisões, então, baseadas no lado emocional, sempre movidas ou por medo ou por desejo, tá? Lembra aqui, ó, o lado emocional. E aqui eu coloco no roteiro para quem é, tá? E aí eu vou mandar isso para vocês. Para quem que vocês vão oferecer? É para todas as crianças que entrarem na Dental Kids, tá? Quem tem alto risco a cárie, quem não tem cárie nenhuma, quem tem baixíssimo risco, é com todas, é para todas. Qual é o benefício para a mãe de uma criança que teve cárie de mamadeira, cárie rampante? Qual é o benefício do Cárie Zero? É totalmente diferente, ó aqui, benefício, do benefício para aquela criança que tem um risco baixíssimo a cárie. É diferente, mas o programa contempla a todos, tá? E precisa ser oferecido a todos. É um procedimento particular, recorrente, é mensal, né? É bom para quem quer aumentar o faturamento, é bom para quem vai receber esse tratamento, né? Benefício para todo mundo. Por que oferecer? Né? Então tá aqui no roteiro, por que oferecer? Isso aqui, sempre que a gente vai falar sobre tratamento, para fechar a consulta, fechar o tratamento, é preciso falar a razão. Por que é que você está indicando aquele tipo de procedimento? Isso é básico. Qual é a razão? Por quê? Por que a mãe deveria investir nisso? Né? Por que aquele paciente deveria fazer aquele clareamento, por exemplo? Por quê? Tá? A razão. E aí, eu listei aqui quais são os benefícios do Cárie Zero. Então, auxilia os pais na difícil tarefa de cuidar da saúde bucal do filho, tá? Então, aquela criança que chora em casa. Então, é um benefício. Evita cárie, evita gengivite. Prevenção de câncer bucal. Você tá ali todo mês olhando a boquinha da criança como um todo. Se tiver alguma manchinha, alguma lesão, já encaminha para remover, né? Um controle mais próximo mensal. Benefícios. Cáries se formam em pouco tempo nos dentes das crianças. Então eu coloquei aqui uma lista de benefícios, tá? E aí a mãe pode falar assim, ah, mas eu levo meu filho a cada 6 meses, né? E aí você coloca 6 meses é um intervalo grande. A gente vê casos de crianças que em 3, 4 meses já apresentam uma nova cárie, tá? Crianças com doenças bucais são potenciais adultos com problemas bucais. Então, criança que tem muita cárie, provavelmente vai ser um adulto que vai ter muita cárie, que vai ter problema, né? Que não vai cuidar. Imunidade cai nesse momento que a gente está, né? Imunidade baixa pode ser um sinal pode propiciar outras doenças, né? Facilitar outras doenças. Um benefício também, envolver mais a família no cuidado da saúde do filho, né? Então eu vejo mães com filhos que querem evitar que tenha problemas e não tem nenhuma cárie e cuidam direitinho em casa e fazem o programa, ou seja, querem a nossa ajuda para realmente o filho não ter nenhum problema bucal. E mães e crianças cheias de cárie que também estão no programa. Então tem benefício para todos, tá? Aqui eu coloco o seguinte, como é realizado o programa, né? Então deve ser apresentado assim nessa ordem na consulta, tá?
como é realizado o programa. Quando você diz como é realizado, você traz, a gente chama de concretude, né, que é o clique mental da concretude. Você traz para uma realidade mais concreta aquilo que é abstrato, né, porque tratamento nosso é intangível, é isso. E aí a gente traz para o tangível, tá? E aí a gente mostra as atividades. Como é que a gente tangibiliza o Cari Zero? Através do mapa. Acho que todo mundo aqui já pegou aquele mapinha na mão, né? Um mapa com 12 meses, as atividades que são usadas no acompanhamento mensal, tá? E aí você explica que é um acompanhamento mensal com várias atividades, sempre relacionadas à prevenção de doenças bucais. Aí você apresenta o mapa do tesouro, quer dizer, aí a mãe tem alguma coisa para pegar. Tá? Isso é importante nas consultas, ou alguma coisa para pegar. Na ortodontia a gente mostra o aparelho, né? No clareamento você pode mostrar uma imagem. Tudo isso traz para o mais real, tá? Mais tangível. E aí você fala como vai ser, da orientação que é dada durante o programa e mostra os materiais, diário da dieta e tudo mais. Isso, vocês concordam que gente fazendo isso dá mais valor do que simplesmente falar, olha, é uma limpeza que vem todo mês e a gente faz uma limpeza no seu filho, nos dentes, né? Às vezes a gente até fala limpeza no filho, mas tá, aí a mãe, tudo bem, será que isso agrega valor? Será que vai valorizar? Para daí no final da consulta você falar quanto é, né? Quanto vai custar financeiramente, né? Para aquela mãe? E qual é a urgência em fazer parte desse programa? Então aqui continua no roteiro. Qual é a urgência em se fazer, tá? Em fazer parte disso? E aí, principalmente para as crianças que já têm cárie, aquela que tem uma cárie na boca, é urgente entrar no Cari Zero. Tá? Eu estava conversando com o Leonardo disso outro dia. Por quê? Porque muito provavelmente ali naquela casa existe um problema de dieta, provavelmente, né, dieta cariogênica, e uma dificuldade grande em cuidar ali da higienização bucal do filho. Então, muito provavelmente, dali 6 meses, aquela criança vai ter uma nova cárie, uma ou mais. Quando você explica isso para a mãe e traz a urgência para o programa, ela já pensa melhor, fala, puxa, deixa eu pensar se eu quero. Tá? E a gente está falando tudo aqui do lado emocional, tá? A mãe não quer, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir frustrada, vai se sentir triste cada vez que trouxer o filho na clínica e ele tiver cada vez mais problemas bucais. Por quê? Porque a gente não está trabalhando a prevenção. E o Cari Zero vem realmente para a gente trabalhar a prevenção dos problemas. Então vamos lá. Aí depois vem consequências negativas de não participar do programa. Isso é importante falar na consulta, tá? O que pode acontecer se aquela criança não entrar para o programa Cari Zero? E aí você vai lidar com a parte emocional da mãe do medo. Lembra que eu falei que as pessoas tomam decisões ou por medo ou por desejo? Aqui você vai pegar no medo, tá? Como? Um risco, quais são as consequências negativas? Um risco de ter cárie. Então, se a criança é de baixo risco, se ela não entra no programa Cari Zero, ela tem um risco muito maior de apresentar algum problema, né? De apresentar cárie. Risco de perder precocemente os dentes, principalmente a criança que já tem uma carizinha. Ó, não entrou no programa, existe um risco maior de perda de dente. Por quê? As cáries vão aumentar, enfim, né? Ou aqui, perda de espaço para os dentes permanentes. Então, aquela criança que você teve que fazer uma extração de um dente 74, a criança tem 3 anos de idade. Se ela chegou nesse ponto, 3, 4 aninhos, né, e ter que passar por essa extração, é porque tem algo muito errado em casa que precisa ser corrigido. E essa criança vai provavelmente ter outros problemas e possivelmente perder mais dentes. E quais são as consequências dessas perdas precoces? A gente precisa falar sobre isso com as mães. Não é simplesmente colocar um mantenedor de espaço. Isso não vai resolver. Porque mantém aquele espaço.
E os outros dentes que ela vai perder? Né? Como é que faz? Então a gente precisa conversar sobre isso. Mastigação deficiente, enfim, todas as consequências negativas, eu deixei uma lista aqui, mau hálito, né? Trauma de dentista, o Carizero é muito bom para condicionar a criança, vai todo mês, então aquela criança que precisa fazer tratamentos traumáticos, fez todo o tratamento, aí entra no programa para ir acostumando de novo, para perder aquele trauma, senão vai ser um adulto que não vai nunca procurar um dentista, né? A gente conhece muitos assim, tá? Falar na consulta, olha que legal isso. Quantas crianças já participaram ou quantas crianças participam do programa e têm a sua saúde bucal preservada? Então você pode falar na consulta para aquela mãe que a Dental Kids já teve mais de 300 crianças, eu nem sei o número certinho, vou falar para vocês, mais de 300 crianças que passaram já por esse programa, né? E que realmente aprenderam a cuidar dos seus dentes, passaram por todo um mapa e tudo mais. Ou seja, isso se chama prova social. É a gente falar sobre uma prova de que a gente faz aquilo, faz bem, de uma maneira geral. Tá? Então você não vai mostrar uma criança que foi atendida, você vai mostrar o total, né? Então falar de um número aqui da clínica, tá? Contar uma história de uma criança, uma história de sucesso. Então daquela criança, pode ser de um paciente seu ou de um paciente até de outra, ou um paciente da Roberta, por exemplo, né? Que parava lá na porta da clínica e já segurava no batente lá e já começava a gritar, por exemplo, né? Que nem entrava na clínica. E que a mãe, e tinha muitos problemas bucais, cáries e tudo mais, e a mãe começou a trazer a criança, fazer parte do programa do Carizero, e o que aconteceu com ela? Que no segundo dia aconteceu isso, no terceiro aquilo, e ela foi melhorando até que ela chegou um dia e sentou na cadeira sozinha. Tá? Então a Roberta, que está mais tempo aqui, deve ter já pensado numa história assim. Eu tenho algumas histórias também de crianças que tinham trauma e perderam trauma. Então você pode contar uma história assim. Tá? A história tem um poder de conexão. Então você ativa aqui, ó, conexão, o lado emocional, né? E você prova que realmente a gente faz isso na Dental Kids. Então pode ser, se for um paciente seu, você prova que você faz isso com sucesso. Se não for seu, é um paciente da clínica que está naquele programa, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é para valorizar a consulta, né? E aí, o que acontece? A mãe, e aí é preciso, claro, aprender uma forma boa de se apresentar isso, de falar isso, mas você pode falar no final da consulta que a mãe está em dúvida, ela está em dúvida, né? Na verdade, ela tem 3 opções. Né? Você pode falar isso na consulta, que a mãe tem 3 opções. Uma opção é não entrar no programa, não fazer, né? Deixar rolar, deixar como é que tá em casa, né? E ver o seu filho possivelmente sofrer no dentista. É a realidade, né? Então ela tem essa opção, não aderir ao programa. O filho pode ter mais cáries, pode perder dente antes da hora, né? Porque 6 meses é um tempo grande para retornar e manter a saúde. Segunda opção, ela tentar mudar alguma coisa na casa dela. Ela pode tentar mudar em casa, tentar cuidar melhor do seu filho, ter mais tempo, né? Reduzir refrigerante, reduzir açúcar. Ou seja, ela pode tentar sozinha, mas aí ela vai tentar sozinha, sem uma orientação sua mensal, sem um acompanhamento seu mensal. Tá? Sem o programa com todo o material lúdico, né? Sem ninguém incentivando, motivando o seu filho. Ela pode tentar. Ou então, a terceira opção é entrar no programa Carizero, né? Realizar o pagamento mensal, é um programa mensal que é pago mensalmente, se comprometer com a saúde do seu filho, né? E dar ao seu filho a chance de ter uma outra vida, de ter um outro futuro. A gente sabe como é importante os dentes saudáveis na qualidade de vida das pessoas, tá? Então, e aí falar, ó, o sorriso é o cartão de visita da gente, né? O seu filho tá com esse problema aqui, provavelmente vai ser um adulto cheio de problema também, tá? Saúde, imunidade. E aí você dá essas 3 opções. Tem criança, de vez em quando eu converso com
alguns dentistas aqui, tem criança que precisa entrar no Carizero. Outro dia eu falei com o Leonardo, de um paciente, né, Leonardo? Que precisa, a gente sabe que se não entrar no programa, vai perder todos os dentes. E com essa mãe, precisa fazer uma consulta sim, precisa dar uma real para ela. Não tem opção, é urgente. E se a gente não faz isso, a gente não fecha. E se a gente não fecha, a gente é um pouquinho responsável também pelo que vai acontecer com aquela criança. Se você fala isso na consulta, você dorme com a consciência tranquila. Então a mãe não fez, a responsabilidade é dela. Mas eu falei, eu dei a real e ela tá ciente do problema ali que ela tem com o seu filho. Tá? E a gente vê muitas crianças com problemas sérios e que precisam entrar no programa e que o programa é efetivo, tá? E aí fala por último do valor, né? Que para tudo isso é só um valor de R$70 por mês. E aí aí a mãe olha, né? O que é isso? É um valor de um lanche por mês. É um lanche, R$70. Você sai para tomar um lanche, você gasta quanto? Né? É menos do que um cafezinho por dia. Para o seu filho ter esse acompanhamento mensal com um profissional capacitado, né? E vai mudar o futuro dele. Tá? Ou se a mãe deixar de comprar as bolachas e o salgadinho em casa, também deve sobrar R$70. Por isso que eu falo, quem fala que não tem dinheiro para fazer um tratamento, não é que não tem dinheiro, tá? E aí, quanto vale a saúde do seu filho? Será que vale R$70 por mês ou será que não vale nem R$70 por mês? Tá? Então, isso é fazer uma consulta que vende. Isso é um roteiro que pode ser adaptado para qualquer área, para você falar de clareamento, para você oferecer enfim, uma aplicação de verniz, para oferecer a anestesia computadorizada, tá? Para um tratamento estético, né, na ortodontia, para qualquer tratamento que você vá fechar, tá? Agora, aqui pro dentista, né, para vocês, quais são os benefícios do Carizero? Ah, Carla, beleza, aqui eu falei dos benefícios para a mãe, para a criança. Mas por que eu devo oferecer? Ah, Carla, para quê? Para que eu vou fazer isso? Né? Que eu vou pegar esse roteiro, vou estudar? Para quê, né? Vai me dar trabalho isso? Eu não quero, não sei se eu quero. Então eu vou falar aqui, tá? Primeiro, porque realizar a prevenção é mais fácil, é mais gostoso. Imagina você ter uma agenda com metade ali de paciente de Carizero. Ai, que delícia! Né? Nossa, hoje é o mapinha aqui, ele vai pintar o mapinha, eu vou falar da dieta, bater um papo com a mãe, adoro orientar, vou ensinar a criança a escovar dente, que delícia! Tá? Então, esse é um ponto. Outro, para realização profissional. Quem atende criança e pega sempre casos com recorrência de cárie, pelo menos eu me sentia meio frustrada. Não estava conseguindo realizar a prevenção. E esse é o nosso papel, né? Prevenção. O programa Carizero traz isso, tá? Então, o profissional aí realiza a prevenção efetiva. Isso traz sentimento, ó, muito bom pra gente. Né? Aumenta a valorização do profissional na visão daquela mãe. Então, o Dr. Leonardo, doutora Roberta, Viviane, é quem está cuidando do meu filho. É ela que cuida do meu filho. Ela resolveu o problema do meu filho e ela acompanha ele todo mês. Isso valoriza. O dentista passa a ser mais valorizado pela clínica. Tá? Eu estou fazendo aqui uma reunião única aqui hoje para falar só do Carizero. Então, se tiver um dentista aqui que eu sei que está oferecendo para todas as crianças e é o programa que é do nosso coração, nasceu de um sentimento aqui dentro, né? Um sentimento de indignação de ver tantas crianças com cárie, esse profissional vai ser valorizado. Porque além dele fechar, porque ele vai oferecer para todo mundo, então ele vai fechar esse tratamento. É um programa exclusivo. Vai aumentar aqui os ganhos dele e os da clínica. E claro, aumenta o valor da produção dele. Então, o que é que o cirurgião dentista ganha? Ganha também aqui na parte financeira, tá?
E você que é dentista tem só 3 opções. Você tem uma opção: continuar não oferecendo, só fazendo o básico, limpezinha, restauraçãozinha, limpezinha, restauraçãozinha, uma extraçãozinha, o que qualquer dentista faz, tá? Sendo visto como mais um pelo cliente, que nem vai saber o seu nome, e mais um pela clínica. Essa é uma opção, tá? E ela existe. A segunda opção é oferecer, continuar oferecendo o Carizero sem seguir esse roteiro. É uma opção também. Só falar, você conhece um programa, chama Carizero, é um limpezinha mensal. Seu filho vem todo mês, a gente faz uma limpeza, é bom, custa R$70. Você pode fazer isso também, né? E isso tá no seu controle, tá? Decidir. Ou a terceira opção que você tem é escrever o seu roteiro baseado nesse, tá? Porque precisa ter as suas palavras, é a sua forma de se comunicar. Nessa sequência, acreditar nos benefícios do programa, porque se você não acreditar, se a gente não acredita no nosso produto, a gente não vende. Se o vendedor não acredita no produto, ele vai vender? Você tem a opção de acreditar, claro, você tem que acreditar. Então, fazer o seu roteiro com as suas palavras, acreditando nos benefícios do programa, tá? Oferecer para todos os pais que sentarem, que entrarem ali no seu consultório. Promover uma prevenção de verdade. Isso é prevenção de verdade. Se sentindo bem, sendo mais valorizado e ganhando mais. Vocês têm essas 3 opções. E quando a gente tem opção na vida, a gente escolhe. A gente tem escolha. E será que você quer isso? Será? É claro que tem que querer. Se sim, se você quiser, coloque dedicação nisso. Aprenda. Aprenda. Entre em ação. Faça um esforço. Saia do comodismo. Saia da zona de conforto, que muitas vezes não é confortável, né? Não é confortável porque exige... muitas vezes a gente está insatisfeito na zona de conforto e quer mais. Não existe vitória, a gente não consegue alcançar nada maior se a gente não se esforçar, precisa de esforço. Isso aqui eu sei que é um esforço, eu fiz um esforço para construir isso, mas o meu esforço foi pequeno, porque eu já estou acostumada. Mas para vocês no começo pode ser um pouquinho doloroso e depois vocês vão se acostumar, tá? Usem isso. Muitos pais vão dizer não, muitos vão dizer não. E não desanime por conta disso, é natural. Nenhum vendedor vende para todo mundo. Se vendesse, nossa, seria a melhor profissão do mundo ser vendedor. Mas continue oferecendo para todos os seguintes. Ou a mãe falou não, ok, eu vou oferecer para o outro. Ou a outra criança também precisa. Falou não também, eu vou oferecer para mais um, até que um diz sim. E aí você vai lembrar de mim. E falei para você não desistir. E aí você vai ver o resultado. Tá? Cada vez mais pais se interessando por você. Fechando com você, indicando você. Aí você consegue se destacar. E o que eu quero aqui é ter profissionais que juntos valorizem esse programa Carizero, tá? E é por isso que eu vim aqui. É um programa maravilhoso e que eu espero que vocês coloquem esse roteiro aqui em ação.